Então, pessoal, vocês viram aí, nós temos bastantes conteúdos que são cobrados dentro do Enem, né? Não é porque a gente está no terceiro ano que o Enem vai avaliar somente os conteúdos do terceiro. Lembre-se de ter uma base bem feita, bem firme, com os conceitos que são trabalhados no primeiro e também no segundo ano, já que o conhecimento ele é uma construção, né? E aí a gente vai fazer o que agora? A nossa revisão, 5 minutinhos e depois a atividade de sala. Vamos lá? Estamos na nossa aula 52.2 e o conteúdo abordado foi o aulão Enem. A gente tem aqui um texto que retrata como estudar química para a prova do Enem. E aí fala o seguinte: para o professor e supervisor de química do curso Anglo, João Usberco, a melhor forma de estudar química é resolvendo exercícios para entender os conceitos, sem tentar decorar. Até porque, né, pessoal, quando a gente decora, a tendência de qualquer nervosismo bater o branco é muito maior. Agora, quando você pega as nossas aulas, por exemplo, e começa a resolver os exercícios, mesmo aqueles que nós já fizemos em sala, e você busca trazer de dentro daquele exercício os conceitos que estão relacionados, normalmente o seu entendimento sobre aquele assunto será melhor. Então, na hora de resolver a prova, a dica é: leia as perguntas antes e só depois vá para o texto sublinhando os conceitos mais importantes. Às vezes, eles trazem tantas informações desnecessárias que o aluno acaba se perdendo. Então, vá lá, veja a melhor maneira que você observa, que você tem entendimento da questão. Professora, eu gosto de ler o texto e depois a pergunta. Faça desse jeito. Não, professora, eu tenho mais facilidade em saber a pergunta primeiro e depois ir para o texto para observar quais são as informações que dali eu posso retirar. Então, a maneira que você achar mais fácil, que você tiver maior domínio, é a maneira que você tem que estar resolvendo as questões. Em todas as duas maneiras que eu citei aqui, a interpretação do texto é fundamental. E aí nós temos as nossas dicas, né, que foram passadas para você prestar atenção no tempo. Lembrando que quando a gente está falando de tempo, é o tempo para revisar as provas, se você for baixar as questões antigas do Enem, e também o tempo para se preparar estudando esses conteúdos. E ainda tem o tempo que você tem que organizar durante a execução do exame. Procure as resoluções comentadas da prova, né? Não se prenda somente no gabarito A, B, C, D, E. Não. Pegue essas resoluções e veja os comentários, né? Uma boa resolução, ela traz, além da resposta, os comentários de como chegar a essa resposta. Tenha foco na interdisciplinaridade. A química está em todo lugar. Ou melhor dizendo, a química está em tudo. Então, a gente tem química no cotidiano, nós temos química no nosso organismo, e aí vem a bioquímica. Nós temos a química no meio ambiente. Temos ainda a química em outras disciplinas. Então, é muito importante você ter essa interdisciplinaridade. Sempre leia com a devida atenção os enunciados e as alternativas. Lembre-se, fique antenado. Somente uma das alternativas é a correta. Haverá outra alternativa para verificar se você tem um conceito mal compreendido. E aqui, se você tiver esse conceito mal compreendido, a tendência de você marcar a questão errada já aumenta. E você tem que lembrar que todas as outras questões estarão, de um modo geral, totalmente erradas. E aí, você terá um bom preparo para estar resolvendo as questões do nosso Exame Nacional. E agora você vai lá fazer a sua atividade de sala. Eu vou aguardar vocês aqui para que a gente possa fazer juntos a nossa correção no Tirando Dúvidas. Boa sorte para vocês!
E aí, pessoal, gostaram das questões? Bom, como nós estamos no aulão trazendo só questões do Enem, nós também trazemos a atividade somente com estas questões, né? Somente com questões do Enem para vocês estarem resolvendo. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. E aí, na questão número 1, como vocês já sabem, de cara a gente tem um Se Liga no Enem. E a gente trouxe uma questão do Enem de 2020 que fala o seguinte: algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolveram-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para transformação em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento de faunas e floras. Então, o que nós temos aqui no texto? Ele está falando que as pseudomonas, elas são bactérias que elas preferem crescer em ambientes que tenham muitos hidrocarbonetos. Por quê? Porque elas usam esses hidrocarbonetos como substratos, ou seja, elas absorvem eles para transformar esses hidrocarbonetos em energias metabólicas. Isso, através dessa transformação por essas bactérias, consegue transformar o octano em moléculas menos tóxicas. Então, o que elas fazem? Elas vão lá e utilizam esses hidrocarbonetos, transformando eles em substâncias menos tóxicas, e assim elas conseguem obter energia para fazer o seu metabolismo. E aí vem a pergunta: essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com, aí 2 pontos. Letra A, petróleo. Letra B, pesticidas. Letra C, lixo nuclear. Letra D, gases tóxicos. Letra E, metais pesados. Então, o que a pergunta quer? Ele deu um suporte para a gente, falando da área onde essas bactérias se desenvolvem, os ambientes onde elas se desenvolvem, e o que elas fazem durante o metabolismo delas, que é usar os hidrocarbonetos para obter energia, fazendo com que esses hidrocarbonetos se tornem moléculas menos tóxicas. Se eu sei disso, a gente pode utilizar essas bactérias para transformar ambientes contaminados em ambientes menos contaminados, digamos assim. Só que esses ambientes estariam contaminados com quê? Com petróleo, pesticida, lixo nuclear, gases tóxicos ou com metais pesados? A pergunta que você tem que se fazer na hora que estiver diante de uma questão dessa é: qual destes aqui, dessas alternativas, é rico em hidrocarboneto? São os pesticidas? São os lixos nucleares? Não, gente. Dessas substâncias, a que é rica, ou seja, a que é fonte de hidrocarbonetos, é o petróleo. Nós trabalhamos o petróleo lá na nossa aula 4, se eu não me engano, da unidade 1, e trabalhamos agora também. E nós vimos, tá, que o petróleo, ele é a fonte de hidrocarbonetos. E vários derivados deles são obtidos a partir do seu refino. Então, a resposta correta é, de fato, a letra A, né? Por terem capacidade de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, as pseudomonas, elas poderiam ser utilizadas para recuperar as áreas que são contaminadas com o petróleo, uma vez que nós sabemos que o petróleo ele é rico em hidrocarbonetos. E as áreas que são contaminadas com petróleo sofrem justamente porque essas substâncias que estão no petróleo bruto, elas são
pesadas, né? Digamos assim, elas são densas, elas não são solúveis em água, então elas criam uma camada que gruda ali nos animais e não permite também as trocas gasosas do meio aquático com a atmosfera. Então, elas seriam ótimas para tratar de áreas contaminadas com petróleo. E aí a gente encerra a nossa questão de número 1. Tem mais questão? Tem a questão de número 2, que também caiu no Enem de 2020 e traz o seguinte: uma atividade que vem crescendo e tem se tornado uma fonte de renda para muitas pessoas é o recolhimento das embalagens feitas com alumínio. No Brasil, atualmente, mais de 95% dessas embalagens são recicladas para a fabricação de outras novas. Aí ele tem a fonte do texto, né? Onde ele está disponível, está aqui. E aí vem o interesse das fábricas de embalagem no uso desse material reciclável ocorre porque aí vem as alternativas para a gente. Ele quer que você diga qual dessas alternativas aqui está correta com relação ao interesse das indústrias em obter esse material para reciclagem ou já o material já reciclado. E aí a gente tem lá, letra A reciclagem resolve o problema do desemprego da população local. Vocês acham que é isso? É por isso que as empresas estão fazendo questão de obter esse material reciclado? Letra B. A produção de embalagens a partir de outras já usadas é mais fácil e rápida. Mas é somente isso? É porque é fácil e rápido? Tem algum outro interesse com relação à reciclagem? Letra C. O alumínio das embalagens feitas no material reciclado é de melhor qualidade. Não sei não. Letra D. Compra de matéria-prima para confecção de embalagens de alumínio não será mais necessária. Será que a gente tem suporte de reciclar infinitamente, não precisar mais da matéria-prima para confeccionar o alumínio? Letra D. O custo com a compra de matéria-prima para a produção de embalagens de alumínio é reduzido. Então, dentre todas as alternativas, o que você tem que pensar? Nós sabemos que as indústrias elas fabricam as embalagens de alumínio e nós sabemos também que muitas delas recolhem as embalagens já utilizadas para fazer a reciclagem. A sua pergunta com relação a essa questão é: qual é o verdadeiro interesse? Nós temos a questão ambiental, que em alguns locais elas são reguladas, mas também nós temos a questão do custo, né? Se eu pego um alumínio para reciclar, o custo dessa matéria-prima para a produção das embalagens ele vai ser reduzido, tá? Então, custo com a compra de matéria-prima para a produção de embalagens de alumínio é reduzido, uma vez que esse custo ele vai ser o quê? Inferior para o material reciclado. Então, para ele sai mais vantajoso reciclar um material do que obter a matéria bruta, a matéria-prima bruta e fazer o alumínio. Aqui ele já tem o alumínio pronto, ele vai simplesmente reciclar, por isso o custo vai ser inferior. E é essa a alternativa correta para a gente, a letra E, devido a essa relação. Aí você pode pensar, mas professora, tem essa dali, a letra B, que fala que a embalagem, a produção de embalagens a partir de outras que já foram usadas é mais fácil e rápida. Só que ela não retrata o principal objetivo, que é a redução de custo. Por isso que a letra B ela não estaria 100% correta nesse quesito, tá? Então, sempre procurem aquela alternativa que você olhe e diga assim, não tem como contestar essa questão, ela está certa porque ela realmente contempla muitas áreas, enquanto outras questões elas vão estar, como é que eu poderia dizer, mais ou menos certa, ela não abrange 100% o conceito trabalhado. Questão 3.
Na questão 3, nós temos o seguinte: o uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para a sua produção. Então, aqui, ele está falando de custos para produzir energia, aonde a gente vai considerar somente o custo da produção da energia. A gente não vai considerar o custo da infraestrutura. Aí ele vem aqui com os custos. Aí nós temos as termoelétricas. Aqui o branquinho é centavos e aqui o escurinho C é a liberação de carbonos em gramas. A termoelétrica, digamos, ela seria 18 centavos. E a quantidade de liberação de carbono para a atmosfera seria de 276. A energia solar, nós temos 37 centavos e ela não libera carbono. Observem que não tem o quadradinho aqui cinza, então ela não libera carbono. A eólica, 23 centavos e também não libera carbono. A biomassa, 12 centavos e ela libera 83 gramas. Nuclear, 15 centavos, não libera carbono. E a hidrelétrica, 6 centavos e 33 gramas de liberação de carbono. E aí vem a pergunta, em relação aos custos associados a fontes energéticas apresentadas. A energia obtida a partir do vento é, aí letra A, mais cara que a energia nuclear e emite a maior quantidade de carbono? Aí a gente vai lá no gráfico e olha. A energia a partir do vento é essa daqui. A nuclear é essa daqui. De fato, a energia eólica ela é mais cara que a energia nuclear. Só que ela não libera carbono. Então, a letra A está errada. Letra B, perdão. A segunda fonte mais cara e é livre de emissão de carbono? Vamos ver. Ele está falando que a fonte de energia eólica ela é a segunda mais cara e livre de emissão de carbono. Então, vamos lá aqui olhar. Qual é a mais cara? É a energia solar, 37 centavos. Depois da energia solar, qual é a segunda mais cara? A gente vai ver, ó, tem 18, 23, 12, 15, 6. Então, a eólica, ela é a segunda mais cara. Vamos olhar, ela emite carbono? Não, ela não emite carbono. Então, até agora, a letra B está corretíssima. Vamos na letra C? A energia obtida a partir do vento é mais cara que a energia solar e ambas são livres de emissão de carbono? A gente viu que não. Ela é a segunda mais cara. Ela é depois da energia solar. Então, a letra C está errada. Letra D. Ela é mais barata que as demais e emite grande quantidade de carbono? Não, ela nem emite carbono. Letra E. A fonte que gera energia mais barata e livre de emissão de carbono. Não. A energia a partir do vento ela não é a mais barata. Ela é, sim, livre de carbono, mas a letra E está errada. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa B. Se a gente for observar em relação aos custos, a energia eólica ela é a segunda fonte mais cara e é livre de emissão de carbono. A energia mais cara, nesse caso aqui, com todos os custos, é a energia solar, que também é livre de emissão de carbono. E aí, pessoal, nós vamos encerrando por aqui mais uma unidade. A nossa próxima aula vai ser uma aula de revisão, para vocês terem um suporte para avaliação. E quem passar não estará mais conosco, né? Já vai poder seguir aí com as outras disciplinas. E se porventura alguém não atingir a média, a gente ainda tem a recuperação. Foi um prazer estar com vocês. Espero um dia poder encontrá-los, viu? Mas fique ligadinho na aula de revisão.